Irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos para mais uma leitura e reflexão baseados na Bíblia Sagrada. Sou o Cleison Santos e você está no canal Falando de Deus. Hoje falaremos sobre Zacarias 12:10, que diz: Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim. A quem traspassaram e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Irmãos e irmãs, temos aqui na leitura de hoje uma constatação que tudo nessa vida tem um preço, que tudo nesta vida nos é passado, mas terá uma cobrança, mas terá que ser feito uma prestação de conta. Lembramos que Deus deixou o seu Filho para ser, de certa forma, sacrificado por todos nós. Isso somos conscientes. Mas será que nós temos a verdadeira noção da amplitude, da magnitude deste ato? Será que nós realmente conseguimos entender o quão grandioso foi o ato de Deus? Será que nós, hoje, na Terra, imerso em tudo o que acontece ao nosso redor, imerso, muitas vezes, na soberba, muitas vezes, num foco que só leva a unicamente eu considerar somente a minha pessoa? Será que em algum momento eu parei para pensar no quão grandioso foi o ato de Deus ao mandar o seu único filho para sofrer aqui na terra? Será que Deus, ao ver o que estava acontecendo com seu único filho, será que ele não chorou? E hoje, o que eu estou fazendo para honrar esse sacrifício, para honrar o sofrimento não só de Jesus, que foi imenso, diga-se de passagem, mas também de seu pai, que viu o seu filho ser torturado, que viu o seu filho ser humilhado, que viu seu filho ser levado à morte, justamente por aqueles a quem ele veio defender. Será que eu, enquanto cristão, enquanto filho de Deus, tenho a noção da grandeza desse ato, dessa atitude? E o que eu estou fazendo para honrar essa atitude, para honrar esse ato de Deus? Será que eu estou cumprindo com as suas promessas? Será que eu estou sendo verdadeiro com a palavra de Deus? Será que eu estou seguindo os seus mandamentos? Será que eu estou sendo verdadeiramente um filho de Deus, que tem que ser honesto, tem que ser justo, tem que ter a grandeza de Deus, para saber olhar pelo seu irmão, para saber olhar para a sua irmã e sofrer por ele ou por ela, da mesma forma que Deus sofreu, da mesma forma que Jesus sofreu? Eu sei que não é fácil. Eu sei que hoje temos uma capacidade imensa de não nos comovermos mais com determinadas situações de irmãos e irmãs. Eu sei que muitas vezes, pelo simples fato desta pessoa não merecer, ou até mesmo por merecer, mas que infelizmente, por termos visto tantos exemplos de pessoas que querem se dar bem à custa dos outros,
Isso nos fez endurecer os nossos corações? Isso nos fez nos tornarmos mais amargos? Mas sabemos, caros irmãos e irmãs, que isso é uma luta diária, é algo constante em nossa vida e que temos que ter esta capacidade de saber diferenciar, de saber discernir quem precisa de quem realmente precisa para alguém que só está usando uma determinada situação para se dar bem. Sabemos, irmãos e irmãs, que na vida nada é fácil. Sabemos que tudo o que conquistamos, quando falo conquistar, eu falo para o lado do bem, para o lado de Deus, pode ser facilmente levado pelo maligno se ficarmos fracos, se baixarmos a nossa guarda, se deixarmos de cumprir as promessas, de seguir os mandamentos de Deus. E um desses mandamentos e uma dessas promessas requer que jamais esqueçamos do quão doloroso é ou foi para Deus ver o seu filho querido sofrendo por todos nós. Mas sabemos que isso que aconteceu foi algo necessário, foi algo já esperado por Deus e já esperado também por seu filho quando ele veio para a terra. Por isso, irmãos e irmãs, que jamais esqueçamos deste sofrimento, que jamais esqueçamos deste exemplo, para que sempre sejamos dignos das promessas de Cristo, para que jamais possamos fazer com que outras pessoas chorem ou sofram por atos que possamos ter cometidos ou por atos que iremos cometer. Muito obrigado a todos. E lembrando que se você quiser e puder ajudar o canal a crescer, é muito fácil. Basta você fazer sua inscrição, deixar seu like, compartilhar o vídeo em suas redes sociais. E também você pode deixar um comentário ou sugestão de leitura, que é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado a todos. Que Deus nos acompanhe hoje e sempre. Amém.